Oi, gente, sejam bem-vindos ao Show da Polly e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre Rebel Moon. Eu queria falar com vocês, né, gente, especialmente sobre o livro de Rebel Moon que eu acabei de terminar de ler, né, escrito pela autora premiada Vi Castro. Mas antes, né, eu queria também meio que dar uma contextualizada a respeito do que se trata Rebel Moon, né? Porque é um filme que eu tava muito ansiosa pra ver ano passado, mas que ele acabou sendo lançado no mês de dezembro, que foi um mês, né, que eu não tive muita atividade aqui no canal. Basicamente, né, eu só apareci pra fazer um vídeo, que foi um vídeo ao vivo, né, foi uma live, que eu fiz com o Emanuel, né, inclusive vou deixar aqui a indicação do canal dele, né, gente, caso vocês não conheçam, que é um canal muito maravilhoso, né, onde ele também fala de filmes, de séries, cultura pop, ele também faz vídeos sobre alguns realities, né, de drag queen e tudo mais, então é um canal muito incrível. E no mês passado, né, em dezembro, a gente chegou a fazer um vídeo ao vivo aqui, né, em que basicamente a gente comentou tudo sobre Rebel Moon com spoilers, né, então foi um vídeo com spoilers, a gente falando dos detalhes do filme. Eu recomendo muito, gente, que vocês assistam essa live, caso vocês não tenham assistido ainda. Mas nesse vídeo aqui, né, que vai ser mais curtinho do que a live, eu também queria fazer uma breve apresentação do que é Rebel Moon, antes de falar sobre o filme diretamente. Mas então, né, gente, quem me segue aqui no canal já deve saber, né, que eu tenho como se fosse, assim, uma certa trindade de diretores favoritos, que são James Cameron, Lana Wachowski e Zack Snyder. E eu tenho uma obsessão, assim, grandiosa por absolutamente tudo que eles fazem, porque eu amo muito, muito o trabalho deles. Acontece que, né, gente, desses três diretores, o último a finalmente criar a sua própria história original de ópera espacial foi o Zack Snyder, agora com Rebel Moon, né? Porque a gente já sabe que o James Cameron, ele já tem Avatar, que inclusive é um dos assuntos mais comentados aqui do canal, né? E que eu digo pra vocês, né, gente, que em breve vai voltar a ter vídeo de Avatar, né? Eu tô indo atrás de todas as informações que eu acabei perdendo, né, durante esse mês, né, de novembro e dezembro. Então, em breve vai voltar a ter vídeo de Avatar aqui, mas só queria trazer aqui, né, os Blu-rays, meio que para representar o fato de que James Cameron é um dos meus diretores favoritos, que ele já tem a sua própria saga, né, de ópera espacial. A outra diretora, né, gente, que eu posso falar é a Lana Wachowski, que vocês sabem que eu amo, inclusive tem vários vídeos aqui no canal falando sobre os filmes dela, né? E esse filme aqui, O Destino de Júpiter, é um filme que ela fez junto com a irmã dela, a Lily Wachowski, que eu também amo bastante, né? As duas, elas trabalharam juntas na maior parte da carreira, então meio que sou fã das duas. Mas eu acabo falando, né, mais sobre a Lana Wachowski quando eu digo sobre meus diretores favoritos, porque hoje em dia, né, a Lily, ela tá meio que afastada dessa coisa de fantasia e ficção científica, né? Então por isso que eu acabo considerando mais, assim, um pouco mais fã da Lana, porque a Lana continua meio que nessas doidices, nessas viagens, enquanto a Lily, ela tá numa pegada um pouco mais realista. Mas o fato é que, né, em 2015, as duas irmãs, elas fizeram esse filme aqui, que é O Destino de Júpiter, que é um filme também, né, gente, que eu acho muito legal. Eu acho que eu, inclusive, já fiz um vídeo falando sobre ele aqui no canal, né, mas também é a ópera espacial delas, né, uma coisa assim que mistura meio que o Mágico de Oz com Star Wars, e enfim. Então, né, eles dois já tinham esse tipo de história. Mas o Zack Snyder, ele ainda estava precisando, né, criar a história dele, né, a versão dele, né, de um mundo, né, que a gente tivesse ter vários planetas e coisas, né, no espaço, enfim, batalhas e uma guerra e novas espécies e tudo mais. Então eu sempre estive muito ansiosa para o momento em que Zack Snyder ia conseguir fazer uma história dessa, né, e finalmente esse momento chegou. O filme ele foi lançado, né, gente, acho que no dia 22 de dezembro do ano passado na Netflix, né, e eu acabei assistindo, gente, o filme várias vezes antes mesmo dele chegar na Netflix. No meu vídeo passado, eu cheguei a comentar com vocês, né, que durante o mês de novembro eu estava no Brasil. E aí eu fui pra lá, né, pra visitar minha família e tal. Sendo que enquanto eu estava lá, acabou saindo a notícia de que Zack Snyder e o elenco de Rebel Moon, eles iam participar da CCXP, né, a Comic Con Experience lá em São Paulo. E obviamente, né, gente, eu fiquei doida, eu falei, meu Deus, Zack Snyder vindo pro Brasil, eu preciso ver Zack Snyder. E foi uma coisa, assim, bem dramática, né, gente, porque o meu voo de volta pro Canadá, ele já estava marcado pro dia 30 de novembro, se eu não me engano. Eu não lembro se novembro foi até 31, acho que foi até 30. Então, dia 30 de novembro, eu já tinha o meu voo lá confirmado para voltar pro Canadá. E aí eu descobri que Zack Snyder, ele ia vir pro Brasil no dia 1 de dezembro, ou seja, um dia depois da minha viagem. Eu já estava louca, me desesperando, assim, passando mal, falando, não acredito que eu vou perder de vez Zack Snyder. Mas, felizmente, tudo deu certo, né? Eu consegui, com a ajuda do meu pai, a gente trocou a data do meu voo, né? Comprei o ingresso pra CCXP e fui, gente. E foi uma loucura, assim. Eu dormi na fila pra poder ver Zack Snyder bem de pertinho, né? Acabou não sendo, assim, tão necessário. Outros anos que eu fui, né, a fila para poder entrar no auditório, onde você vai ver os atores, elenco, diretores e tudo mais, normalmente era muito mais cheia. Mas parece que depois da pandemia, as pessoas ficaram meio que sem tanta disposição para ficar lá na fila dormindo. Mas como eu não sabia muito bem como é que ia ser o movimento, eu acabei decidindo ir dormir lá na fila, né, gente? Então eu passei a noite ali dormindo no chão,
né? Então, assim, foi babado, mas foi bom, valeu a pena, porque no dia seguinte eu consegui ver o Zack Snyder bem de pertinho, gente. Vou até mostrar uns videozinhos aqui pra vocês rapidinho, mas foi uma coisa maravilhosa. Eu também adorei, né, gente, porque lá foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Emmanuel presencialmente pela primeira vez. A gente já se conhecia pela internet, né, porque ele também tem canal no YouTube e também porque a gente interagia bastante no Twitter, mas essa foi a primeira vez, né, durante a CCXP que a gente pôde conversar, de fato, assim, né, de cara a cara, né, uma pessoa pra frente da outra. Então foi muito incrível conhecer ele presencialmente por lá. Também conheci outros fãs de Zack Snyder, né, que eu conhecia apenas na internet e eu vi lá presencialmente, então foi super legal. E além da gente ter tido a experiência, né, de poder ver o elenco ali de pertinho e também ver o Zack Snyder, né, e outros produtores também do filme, como por exemplo, a própria esposa dele, Deborah Snyder, ela também tava lá. Também acabou passando, né, gente, o próprio filme, porque o Zack Snyder anunciou que não ia ser apenas, né, um painel, que ia ter o elenco lá, que já é uma coisa super incrível, mas que também seria a primeira premiere oficial do filme de Rebel Moon. Então o Brasil foi o primeiro lugar do mundo todo a ver Rebel Moon. E eu estava lá, né, gente, fazendo parte da primeira audiência a ver esse filme. Então foi uma coisa muito maravilhosa. Inclusive, queria até mostrar pra vocês, né, gente, que lá, né, durante a CCXP, a gente ganhou um pôster muito maravilhoso. Olha só, gente, que coisa mais linda esse pôster aqui que eu ganhei de Rebel Moon. Essa ilustração é belíssima, né? Então vocês podem ver aqui, né, que a gente tem a nossa protagonista, a Cora, aí aqui tem o Kai, aqui tem o Jimmy, aqui tem o General Titus, aqui tem a Nemesis, né, aí aqui a gente tem o Tarak, Darren Blood Axe, né, o Gunner, e aqui embaixo a gente tem, né, o Atticus Noble e o restante do pessoal, né, do Império, né, ou seja, o mundo mãe, the Mother World. Então eu amei demais, né, gente, esse pôster aqui, belíssimo, e foi uma experiência incrível ver esse filme na CCXP. Né? Depois que teve o CCXP, eu ainda passei acho que mais uns 2 dias no Brasil e aí finalmente tive minha viagem de volta para o Canadá. E acontece, né, gente, que quando eu cheguei no Canadá eu tive a experiência de ver Rebel Moon de novo, né, nos cinemas. Por se tratar de um filme da Netflix, a gente sabe, né, que os filmes da Netflix normalmente eles não saem no cinema, mas Rebel Moon acabou tendo, né, gente, algumas sessões em apenas 4 lugares no mundo todo, né, que se eu não me engano foi em Nova York, Londres, Los Angeles e aqui em Toronto, né, no Canadá. Então eu fiquei sabendo, né, antes mesmo de viajar pro Brasil, eu já tava sabendo que o filme ele ia passar no cinema aqui em Toronto, né, aqui no Canadá, porque o Zack Snyder ele já tinha avisado nas redes sociais. Então eu já tava assim, atenta, vendo o momento que o ingresso ia ser liberado, e o ingresso foi liberado, né, antes mesmo de eu ir pra CCXP, né, ele já tinha liberado o ingresso online, mas aí eu saí comprando, né, eu comprei pra ver mais de uma vez, gente, eu fui assistir o filme 3 vezes no cinema aqui no Canadá. E foi super legal porque não foi, né, num cinema comum, foi no cinema, né, do TIFF, que é o cinema, gente, onde acontece o festival, né, de filmes em Toronto, né? Então é um festival, assim, super aclamado. E foi nesse cinema que Rebel Moon passou, né? Então é um cinema, assim, super chique, super elegante, super maravilhoso. Eu achei, assim, que foi uma coisa chiquérrima Zack Snyder ter tido a oportunidade, né, de lançar o filme dele lá. E além do próprio cinema, né, já ser o ambiente em si muito incrível, eu também amei que essas sessões que a gente teve, né, elas não foram uma projeção comum, né, elas foram uma projeção Ultra Panavision, né, 70mm, que é basicamente assim a forma como o filme ele é projetado ali na tela, né, o formato de tela, enfim. Então ele é um formato, né, como se fosse uma projeção direta do filme, sabe, tipo de rolo de filme. Então foi super legal porque a estética do filme ficou ainda mais maravilhosa. Eu devo dizer pra vocês, gente, que a qualidade visual de Rebel Moon no cinema onde eu assisti tava muito melhor do que na Netflix. Eu sinto que na Netflix eles colocaram um arquivo, parece que ele não tá na qualidade tão boa, sabe? Mas no cinema a definição da imagem era muito maravilhosa, você entendia muito mais, assim, a proposta estética de Zack Snyder em relação ao Rebel Moon, né? Que é um filme muito lindo. Mas enfim, gente, além de eu ter visto no cinema, né, e isso por si só já ser maravilhoso, o cinema também estava entregando pôsteres. Então vou mostrar aqui pra vocês, né, gente, mais um pôster exclusivo que eu ganhei. Esse aqui foi o pôster, né, das sessões no Canadá. Eu amei, né, gente, que foram pôsteres diferentes. Então na minha coleção vou ter, né, mais de um pôster aqui pra ter. E olha só que coisa belíssima, né, gente? Mais uma ilustração muito, muito maravilhosa. E inclusive, né, gente, quando eu fui ver o filme em Toronto, eu levei uma amiga minha, né, Gisela, que eu acho que eu já mostrei ela pra vocês aqui no canal, né? Ela apareceu comigo no meu vídeo de Halloween, né? Que foi eu e ela que a gente tava na rua, né? No Halloween, que ela se vestiu com a roupa da Taylor Swift no clipe de Blank Space. Então ela amou, gente, Rebel Moon. Inclusive ela chorou no filme, teve um momento que ela se emocionou ali. Então eu amei. Eu amo ver filme com gente que chora, com gente que se emociona, né? Então foi assim, incrível. E depois de a gente ter tudo isso maravilhoso sendo lançado, né? O filme finalmente chegou na Netflix, então eu assisti de novo quando chegou na Netflix. E depois de alguns dias, acabou sendo lançado, né, gente, oficialmente, esse livro aqui. Né? Esse livro, gente, ele é inspirado no roteiro original de Zack Snyder, né? Que não foi só o Zack Snyder que escreveu. Ele criou a história sozinho, né? Mas depois ele escreveu o roteiro, né? Junto
com o Kurt Johnstad e o Shay Hayton, acho que é assim que fala o nome dele. E aí eles acabaram, né, se juntando, se eu não me engano, o Kurt Johnstad, ele já tinha trabalhado com o Zack Snyder fazendo o roteiro do filme 300. E o Shay Hayton, né, o Hatton, eu não sei como fala o nome dele, gente, mas ele também já tinha trabalhado com o Zack Snyder em Army of the Dead, e ele também é o roteirista dos filmes do John Wick, né, então esses três se juntaram, né, pra fazer o roteiro com base nessa ideia original do Zack Snyder pra criar a franquia Rebel Moon, e se tratava, né, gente, de um roteiro que era muito grandioso. Exatamente por ser muito grandioso, Zack Snyder junto com a Netflix, eles acabaram fazendo acordos em relação a algumas coisinhas. A primeira coisa é que, como o filme era muito longo, eles decidiram lançar o filme em 2 partes. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês é apenas a parte 1 de Rebel Moon, que é A Menina de Fogo, ou aqui, como vocês podem ver em inglês, né, A Child of Fire. Então, isso é apenas a primeira metade da história. A parte 2 vai ser lançada em abril. Então, vai ter mais um livro de Rebel Moon, vai ter mais sessão no cinema, provavelmente, espero que tenha de novo aqui no Canadá, né, vai ter novo filme, né, na Netflix. Então, a gente ainda tem uma parte 2 para ser lançada daqui a alguns meses. Mas além da gente dessa questão do filme ele ter sido dividido em 2 partes, já que ele estava muito longo, ele também acabou tendo uma outra forma de divisão, que é uma divisão da versão PG-13 e a versão R-rated. Que o que é que quer dizer isso, basicamente, né, gente? A versão PG-13 é a versão, assim, para família, a versão para adolescente. É a versão que a gente diria que é uma classificação no Brasil equivalente a 12 anos, 14 anos. Então, o Zack Snyder, ele fez uma versão do filme que fosse acessível para todo mundo. Mas o seu roteiro original, ele era muito mais pesado do que a versão que a gente acabou de ver na Netflix agora em dezembro. Porque o filme que ele fez era um filme para 18 anos, né? Então, era um filme, assim, uma história que envolvia, né, muitas coisas assim violentas e também sexuais, né? Então é um filme assim muito bizarro, muito pesado mesmo na sua história, mas ele não podia lançar isso na Netflix do jeito que estava, porque a Netflix falou: nossa, então poucas pessoas vão ver, a gente quer fazer uma coisa que seja mais acessível para o público. Então, por causa disso, o filme que Zack Snyder lançou em dezembro da parte 1 e que ele vai lançar agora em abril da parte 2 são versões, digamos assim, mais para a família, que todo mundo pode ver junto, né, independente da idade, consegue assistir Rebel Moon. Mas ele também já anunciou que vai haver uma versão de diretor, né, uma versão estendida, que vai ser para 18 anos, e aí vai ter todo esse conteúdo, né, gente, de sexo, de violência e todas as coisas pesadas que ele inventou. Essas versões estendidas, né, elas devem ser lançadas no segundo semestre agora do ano de 2024. Então, como eu falei, a gente teve a parte 1, versão para família, lançada em dezembro. Aí agora em abril vai ter a parte 2 também para família. E no segundo semestre eles vão lançar a versão estendida para 18 anos da parte 1 e da parte 2. Só que o que acontece, né, gente, é que esse livro aqui, a autora Vi Castro, ela escreveu com base no roteiro original de Zack Snyder. Ou seja, não é com base na versão que está agora disponível na Netflix, mas sim baseado na versão estendida do filme para 18 anos. E é exatamente por isso que aqui na capa a gente vê, né, gente, esse aviso aqui, né, que é for mature readers, né, ou seja, para, né, leitores assim maduros, leitores adultos, porque esse livro aqui, ele é fiel à versão mais pesada e mais longa de Rebel Moon. Então é exatamente por isso que eu tava assim muito ansiosa para ler esse livro, né, gente, para descobrir todos os detalhes a mais que a gente ia ter desse mundo aqui. E eu lembro da gente que quando eu assisti o filme de Rebel Moon, eu gostei bastante do filme, mas teve algumas coisas que me incomodaram um pouco. O que mais me incomodou, na verdade, assim, foi meio que o ritmo do filme. Você percebe, né, que o filme ele tem muitas cenas que estão cortadas para ver se as coisas acontecem um pouco mais rápido, né? Então o filme ele tem assim umas 2 horas de duração, né, que se você parar para pensar que é dividido em parte 1 e parte 2, juntando as 2 horas, a gente teria um filme inteiro de 4 horas, que é a mesma duração do filme de Zack Snyder da Liga da Justiça. Mas acontece que a gente sabe que Zack Snyder, né, ele faz filmes que realmente são longos. Então, por causa disso, né, você sente que tem coisa faltando ali. E na versão estendida para 18 anos, a gente já sabe que o filme vai ser bem maior, porque a parte 1 vai ter 3 horas de duração e a parte 2 também vai ter 3 horas de duração, juntando no total 6 horas de conteúdo. Isso é muito incrível, né, gente? Inclusive, me dá até uma invejinha, né, quando a gente para pra pensar na perspectiva dos fãs de Avatar, porque a gente queria muito que James Cameron lançasse versão estendida de tudo, né? A gente até tem a versão estendida do primeiro filme, mas o segundo filme não tem versão estendida. Eu queria muito, né, que fosse mais comum os diretores lançarem versões longas. Eu não sei porque tem algumas pessoas que reclamam do Zack Snyder, falam mal dele por ele ter mais de uma versão do filme, mas eu, enquanto fã, acho isso incrível, porque a gente vai recebendo sempre mais e mais conteúdo, né? Mas voltando a falar, né, sobre a versão de cinema que eu vi, eu senti que por ter algumas cenas cortadas, muita coisa acontecia muito rápido. Mas lembrem que isso também é uma reclamação que eu fiz a respeito de Avatar, o Caminho da Água, né? Que eu também achei que o filme ia muito rápido. Eu acho também que isso é meio que
Por eu ser muito fã, eu quero sempre mais detalhe, mais coisa, mais conteúdo. Então eu sempre fico nervosa quando eu falo, não, tá rápido demais, eu quero mais coisa, né? Então eu gostei muito que nesse livro aqui, por ele ser inspirado na versão estendida, a gente vê que a história, ela tem um ritmo muito melhor, né? A gente tem muito mais coisas acontecendo, a gente tem mais alguns detalhes sobre cada personagem, mais detalhes sobre cada planeta que os personagens visitam, né? Mais detalhes sobre a mitologia, sobre como as coisas funcionam. A gente também tem mais cenas de ação do que o que aconteceu no filme que a gente viu, né? A próprio livro aqui, gente, ele já começa com uma cena, né, que é uma batalha, destruição de um planeta, que é uma cena super incrível, super maravilhosa, e que a gente sabe que o filme que tá agora na Netflix não começa dessa forma, né? Eles meio que pulam essa batalha e já começam lá, né, com a Cora em Velt, que é uma lua onde ela está morando, né? E aqui, antes da gente ver a Cora em Velt, a gente já tem um ataque, né, do mundo mãe no lugar, matando todo mundo, destruindo todo mundo. Então é muito, muito intenso. Pro caso de vocês não saberem qual é a história de Rebel Moon, eu vou só explicar aqui rapidamente o que é que acontece. A gente tem essa personagem aqui, que é a Cora, que ela é uma mulher super misteriosa, né? Ela tem um passado super misterioso, sobre o qual a gente vai aprender muitas coisas durante essa primeira parte aqui da história, mas também que ainda vai ter mais revelações pra vir na parte 2. E ela está morando, né, gente, numa lua chamada Velt. E nessa lua, basicamente, né, vão viver ali pessoas que são bem simples, né, que vivem como se fosse assim, como fazendeiros, né? Então eles têm toda uma plantação ali, é uma coisa assim bem até meio antiquada, assim, a cultura deles bem tradicional, bem antiga, assim, eles não são tão envolvidos, assim, com tecnologia e tudo mais. É um lugar, assim, mais tranquilo, mais pacífico e mais sereno. Mas vai acontecer que, nessa galáxia, existe um tal, né, de Mundo Mãe, que é basicamente, assim, um planeta que se acha superior a todos os outros, né, e que eles têm um império, né, que é ditatorial, né, eles estão dominando a galáxia inteira. E aí, né, uma pessoa que trabalha para o Império, né, que é o Almirante Noble, ele vai ser enviado, né, para Velt, que é essa lua onde a nossa protagonista tá. E quando ele chegar lá, ele vai acabar dizendo, né, para esses fazendeiros que ele quer, né, tudo que eles plantarem de comida, de alimento, de tudo, que vá para o Império, porque o Império precisa alimentar os seus soldados para continuar invadindo os planetas inteiros, matando todo mundo e continuar, né, a sua tirania. Então eles chegam lá para os fazendeiros e falam assim, ó, vocês vão ter 10 semanas para plantar tudo aqui, e depois de 10 semanas a gente vai voltar e vai pegar tudo. E vocês que se lasquem aí com fome, depois de tanto trabalho, vocês não vão ter o alimento pelo qual vocês trabalharam. Tudo isso vai pra gente. E eles acabam indo embora, né? E a protagonista, a Cora, como eu falei, que ela é misteriosa, ela tem no passado dela uma certa ligação com esse império. Então ela sabe muito bem como as coisas funcionam e ela sabe como eles são perigosos. E ela sabe também que é provável que esse lugar, essa lua pacífica onde ela está morando, provavelmente todo mundo vai morrer, todo mundo vai ser atacado depois que o império tiver os alimentos que eles tanto querem. Pensando sobre isso, né, gente, ela vai acabar se vendo meio que na obrigação, assim, de salvar esse povo, né? Então ela vai sair viajando por diversos planetas para encontrar, né, pela galáxia rebeldes, né, e pessoas assim que fazem resistência ao império, que estejam dispostas a ajudar ela nessa batalha para salvar a lua de Velt. Essa história aqui, né, gente, essa trama, ela é inspirada num filme clássico japonês, né, do diretor Akira Kurosawa, que se chama Os Sete Samurais. Esse filme é muito, muito incrível, né, e Rebel Moon não é a primeira história a ser feita e inspirada nesse clássico. Só para citar aqui 2 exemplos rápidos, a gente pode falar, por exemplo, sobre um filme, né, western, um filme de faroeste americano, né, hollywoodiano, que se chama Sete Homens e um Destino, ou The Magnificent Seven. Esse já é um filme, né, gente, que ele tem a mesma história, né, dessa vibe de Os Sete Samurais, de que a gente vai ter um lugar ali, uma comunidade de fazendeiros e tudo, aí vai chegar um pessoal ali opressor que vai dizer, não, todo esse alimento é nosso, e eles vão sair atrás, né, de heróis que estejam dispostos a lutar para salvar esse lugar, né? Então a gente já tem essa versão faroeste. A gente também tem uma versão, inclusive, em animação. Se vocês já assistiram aquele filme da Pixar, né, Vida de Inseto, ele também é inspirado nesse filme japonês, Os Sete Samurais. A gente tem uma trama bem parecida, né, que os gafanhotos, eles querem lá as comidas, né, que as formiguinhas, elas juntam, enfim, sendo que dá uma coisa errada. Então, uma formiguinha acaba tendo que viajar em busca, né, de outros insetos que estejam dispostos a lutar para salvar ali aquele reino das formigas. Então, essa é uma trama, né, uma jornada muito clássica, né, que já se repetiu diversas vezes em várias versões e várias histórias. E Zack Snyder decide pegar esse arquétipo nessa jornada clássica de herói, né, dessa busca por heróis que estão dispostos a lutar por um povo oprimido, sendo que ele conta essa história pra gente, né, sobre uma perspectiva, né, sobre um viés de ficção científica, criando então os seus próprios mundos, seus próprios planetas, sua própria mitologia e enfim. Então é uma coisa que ele já está criando há muito tempo, que tem muitos detalhes e que é uma história que ela já tá ficando super grandiosa, gente. No filme, você já tem, né, o filme, a versão pra família, que
tá disponível agora na Netflix, você já tem uma noção do quão grandioso é esse mundo, assim, esses mundos, no caso, nessa galáxia que o Zack Snyder está criando. Mas nesse livro aqui, você vê que as coisas são ainda maiores, né? Porque, como eu falei, a gente tem muito mais detalhes, especialmente porque aqui no livro, às vezes a gente vê um pouco, né, dos pensamentos dos personagens, então a gente entende melhor o passado deles, entende algumas coisas, né, sobre os mundos dos quais eles vieram. Mas também eu devo dizer pra vocês, né, gente, que essa parte 1, a Menina do Fogo, né, é muito mais focada na protagonista Cora e na jornada dela pra encontrar esses rebeldes. Sendo que a partir do momento que ela encontra esses rebeldes, cada um deles tem uma historiazinha que vai funcionar quase como se fosse uma fábula, né? Eles vivem meio que uma aventurazinha em cada planeta onde os rebeldes estão, e essa aventura, ela tem uma mensagem pra mostrar pra gente que está diretamente ligada com o arco, né, de cada personagem. Mas esses arcos, eles não são totalmente desenvolvidos e explorados nessa parte 1, porque muito disso a gente só vai ver, de fato, na parte 2. Porque na parte 2 é que todos os rebeldes, eles estarão juntos, eles voltarão para essa lua, né, de Veld, onde todo mundo vai lutar na parte 2, e é aí que a gente vai ver a amizade entre esses rebeldes, né, começando a se aflorar cada vez mais, e eles vão conversar e vão contar as suas histórias pra gente entender o passado de cada um. Então, esse livro aqui é muito legal porque ele apresenta pra gente alguns personagens, mas eles não expõem tudo sobre esses personagens, sabe? Eles ainda deixam um mistério ali que só vai ser, de fato, explorado na parte 2. Essa novelização, né, gente, de Rebel Moon, ela foi lançada aqui no Canadá e também nos Estados Unidos, nessa versão aqui em inglês, no dia 26 de dezembro, né? Ou seja, 4 dias depois do lançamento do filme na Netflix. E no Brasil, o livro vai ser lançado, traduzido, né, a versão brasileira oficial, agora, nesse mês de janeiro, no dia 26, né? Ou seja, apenas um mês depois do lançamento nos Estados Unidos. Algumas pessoas ficaram um pouco tristes com essa demora, mas eu devo dizer, gente, que na minha perspectiva, eu achei que foi uma demora super tranquila, né? Especialmente porque Rebel Moon é uma franquia nova. Então, realmente, é muito difícil no Brasil eles conseguirem, né, traduzir um livro tão rápido assim. Então, só o fato de ter demorado apenas um mês para esse livro chegar no Brasil, já mostra, né, que a própria Netflix está investindo muito nessa saga aqui de Rebel Moon, né? E que eles querem, de fato, que seja um sucesso, né, no mundo todo. Então, eu recomendo muito, gente, que vocês tentem procurar esse livro aqui, né? Eu sei que ele já está em pré-venda em vários sites, né? E depois que a pré-venda acabar, que o livro finalmente lançar, também procure nas livrarias. Eu acho que vale super, super a pena ler esse livro aqui. E, inclusive, queria até dizer pra vocês, né, gente, que a versão brasileira desse livro vai vir com um pôster, né? A minha versão, ela não vem com pôster, mas também, né, gente, como eu já tenho esses pôsteres dos filmes que eu vi, eu acho que não faria, né, muita diferença pra mim vir um pôster aqui no livro. Claro que eu adoraria já ter um terceiro pôster, mas eu acho que é importante aqui no Brasil, né, pro pessoal que não pôde ir na CCXP, e também como o filme ele não passou no cinema, né, que as pessoas possam ter um pôster de outra forma, e seja, né, por meio desse livro aqui. Eu acho que é uma leitura muito maravilhosa, gente. É um livro que ele tem uma escrita, assim, que ela flui muito, né, mas que ela também é bem simples, sabe? Não é uma leitura, assim, muito rebuscada, não. É um livro que ele é bem acessível, inclusive para pessoas que não têm tanto costume de ler. Eu acho que é um livro que é ótimo para pessoas que têm vontade de começar a ler mais sobre ficção científica, mas não tem tanta experiência no gênero. Esse livro aqui é realmente muito bom. E eu tô tão no hype de Rebel Moon, gente, que como se não bastasse ter ido ver no cinema, ter ido na CCXP, ter pôster e ter livro, eu também queria mostrar pra vocês mais uma coisinha, gente, que eu tenho, que é esse Funko aqui, gente, da protagonista, a Cora. Olha só como ela tá linda, gente. Muito, muito bonita. Olha aqui a caixa, né? Essa aqui, se eu não me engano, né, é o planeta Mara, né? E esse lugar aqui, como vocês podem ver, uma plantaçãozinha, é a lua, né, de Veld. Então, quando você tá em Veld, você consegue ver o planeta vermelho que fica meio que do lado dessa lua. Então, é muito legal que a gente tem umas cenas do filme, né, que fica o céu todo avermelhado, assim, porque a noite deles não é preta, a noite deles é meio vermelha. Então, eu acho isso muito, muito lindo. Aqui atrás vocês podem ver, né, gente, que também tem outros personagens que ganharam Funkos. Então, a gente tem aqui o General Titus, a gente tem o Kai, a gente tem o Atticus Noble, né, que ele é o vilão. A gente tem o Jimmy, gente, que é um robozinho muito maravilhoso, muito fofo. A minha amiga Gisela, ela amou o Jimmy, ela já falou que é o personagem favorito dela, né. Então, a gente também tem aqui a Nemesis e a Cora, a protagonista, né? Aqui nas lojas do Canadá, eu já encontrei, né, a Cora, o Titus e o Kai. O Jimmy, Nemesis e o Noble, eu não achei eles ainda nas lojas, né, nas prateleiras, mas eu também não ia ter dinheiro pra comprar se eu achasse, né? Então, por isso que, por enquanto, eu tô só com a Cora aqui. Mas eu já amei, gente, achei ela belíssima. E é uma história que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem, né? Essa minha amiga Gisela, que eu levei comigo pro cinema, ela também já leu o livro, né? Ela acabou comprando o audiobook, porque aqui no Canadá, né, também saiu o audiobook oficial em inglês. E é um audiobook, assim, muito maravilhoso. Eu também peguei o audiobook, né, gente? Porque às vezes eu não conseguia parar pra ler a minha edição física do livro. E aí, quando eu tava indo pro meu trabalho, né, pro meu estágio, eu botava ali o fone de ouvido, dava um play
né, no audiobook, já adiantava um capítulo, então foi ótimo, me ajudou muito, né? Se você conhece inglês, se você sabe inglês, eu acho que vale muito a pena você ouvir o audiolivro e também ler o livro em inglês, que como eu falei, a escrita é bem fácil, então você não precisa ter o inglês, assim, super avançado para você conseguir entender. Mas se você prefere, né, ter a experiência em português mesmo, como eu já falei, o livro ele vai ser lançado agora no final do mês de janeiro, então eu recomendo muito que vocês procurem. Mas então, né, gente, basicamente era isso que eu tinha pra falar pra vocês a respeito de Rebel Moon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Meio que eu acabei misturando, falei um pouco do filme e falei um pouco do livro. Acho que foi bom, né? Meio que compensou o fato de eu não ter falado sobre Rebel Moon direito aqui no ano passado, né? Já que eu só fiz essa live com o Emanuel e a live é longa, então eu sei que, assim, provavelmente quem vai assistir a live é gente que já tem interesse no Zack Snyder, já tem interesse em Rebel Moon, mas esse vídeo aqui, como ele é mais curtinho, né, talvez ele seja mais acessível pro pessoal que não conhece essa história ainda, né? Então, se você não assistiu Rebel Moon ainda na Netflix, eu espero que esse vídeo tenha te convencido a assistir o filme, né? Também espero que eu tenha te convencido a ler esse livro aqui. E basicamente é isso, né, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Queria só lembrar mais uma vez, né, que o nome do canal em breve vai mudar, né? Acho que semana que vem é que eu vou mudar o nome do canal, que ele vai deixar de ser H de Sanders e vai se chamar O Show da Polly. Se você quer entender mais sobre essa mudança, eu recomendo que vocês assistam o último vídeo que eu lancei aqui no canal. Vou até deixar ele aqui, né? Eu não sei em qual lado vai ficar, mas vou deixar ele aqui na tela, né, como indicação pra você assistir caso você não tenha assistido ainda. E é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais!